Isso não é para o governo, é para a população de mais de 2 bilhões de reais e não ter que fazer confirmar como é que chama? Reconhecimento de firma, não ter que se. E a gente nem colocou aqui o deslocamento para fazer o reconhecimento de firma. Isso aqui é só o custo médio de reconhecimento de firma. E um avanço muito grande na digitalização dos 3 níveis da federação. Então, a gente tem a Estratégia Nacional de Governo Digital, que também é uma atribuição legal, e a gente fez, fazendo seminários regionais para ouvir todos os entes da federação, fizemos diretrizes básicas, estamos trabalhando no apoio aos entes federados, para que eles façam as suas estratégias. A gente tinha uma realidade de pouquíssimos estados, nem todos os estados tinham estratégias de governo digital, e praticamente nenhum município tinha. Apenas 30% dos municípios tinham um projeto de TI, quanto mais de um projeto de governo digital. Então, a gente fez o PROPENS, foi um decreto do presidente Lula, que é para permitir a gente levar o processo eletrônico nacional a todos os entes da federação, uma parceria com o TRF4, que desenvolveu o SEI. O SEI é um sistema que foi muito conhecido, mas o PEN, na verdade, o processo eletrônico, ele tem mais 4 outros serviços digitais que se acoplam para poder fazer toda a tramitação de documentos e a gente sair do papel. E a rede GovBR, que queria dar um destaque para ela, deputado Pedro Paulo, porque eu sei que uma das preocupações nossas é como é que a gente faz a modernização no 3x3, né? E aqui a gente já tem hoje, a gente tinha 160 municípios na rede GovBR no final de 2022, e a gente já tem 2.004 municípios, que a data aqui, na verdade, está desatualizada, é a data de hoje, 9 de julho. Antes estava um número de 1.990, em 3 de julho, aí a data de 9 de julho é de 2.004 municípios que já aderiram à rede GovBR, mostrando aí a capacidade que a gente tem em todo o Brasil, como vocês podem ver aí pelo mapa. E ela presta serviços, inclusive, justamente de assistência técnica também aos estados e municípios. A gente vai propor aqui ao GT que a gente faça uma atualização da lei de governo digital, justamente para trazer um pouco mais de responsabilidade, de compromisso e dessa integração de dados, a gente fortalecer isso. Então, a gente vai trazer algumas propostas aqui de atualização da lei de governo digital. Ela é uma lei muito interessante, já bem completa, mas a gente acha que ela ainda pode avançar mais. E um dos focos que a gente tem é nesse atendimento presencial dos serviços digitais. A nossa população, ela tem um grau de maturidade, de inclusão digital alta, mas ela não é 100% incluída digitalmente. Então, o governo ele vai avançando digitalmente, mas ele não pode excluir quem não está incluído no digital. Então, o Balcão GovBR é uma iniciativa que, inclusive, ganhou um prêmio recentemente, que é de você ter atendimento presencial para os serviços digitais. E isso tem sido feito em parceria com os estados e municípios. Só pode ser feito assim porque quem tem, muitas vezes, o serviço na ponta de atendimento ao cidadão e a população são os estados e municípios. Então, a gente está trabalhando nisso numa rede integrada dos que a gente está chamando de Balcão GovBR. E o caso recente do INSS mostrou isso, né? Os Correios acabaram sendo esse espaço de acesso presencial para que as pessoas... E aí, principalmente, a gente sabe que existe uma questão da população idosa, ela às vezes tem uma proporção maior de pessoas excluídas digitalmente por uma questão de facilidade com o meio digital. A gente tende a ver que as crianças, aí até mesmo independente um pouco de classe de renda, tem mais inclusão digital do que a população idosa. Então, a gente tem preocupado muito em fazer essa inclusão digital. E nesses locais a gente quer ter treinamento, ensinar a usar, ensinar também aos riscos de não cair em golpe, né, que é algo que a gente vê muito, infelizmente, ainda no meio digital. A gente tem trabalhado nessa base de dados do Brasil, que eu já falei bastante, em poder usar a inteligência artificial. E aí eu queria dizer uma coisa, que foi dito aqui, acho que talvez pelo prefeito, a gente está montando uma plataforma de uso de IA no serviço público com ética, mas que esteja disponível aos entes do governo federal, mas também estados e municípios. Uma plataforma básica que você vai poder pensar em soluções que possam ser compartilhadas e a gente usar a inteligência artificial a serviço da população, né? E não para substituir os homens, né, e as mulheres, mas sim para apoiar no trabalho dos nossos servidores e servidoras, né? Principalmente naquele trabalho que é repetitivo, que é massificante e que pode realmente... Mas também no serviço de ponta. A gente sabe que na saúde, na área de diagnóstico, a inteligência artificial, essa sim pode, às vezes, superar e muito a nossa capacidade de diagnóstico rápido. Então, a gente está trabalhando em diversas frentes para que a inteligência artificial auxilie e melhore o
na nossa capacidade de prestar serviço público. E em automação de benefícios, né, a gente também está trabalhando muito nessa integração de bases de dados para automatizar benefícios que a população tem direito, né, poder combater fraudes e melhorar a gestão. Então, a gente está trabalhando muito no digital com esse foco. E o último eixo aqui são das organizações, né, então a gente acha que a gente tem que pensar essas instituições organizacionais para melhorar também a capacidade delas de prestar serviços. E a gente tem trabalhado em 5 grandes eixos. Em arranjos organizacionais, né, a gente tem trabalhado na área de melhoria de eficiência, inovação, então aumentar a capacidade de inovação. Queria dizer que a nossa proposta de alteração do direito administrativo ela tem como um dos focos a capacidade de inovação, né, e acho que foi aprovado no Congresso Nacional uma lei muito importante chamada Lei do Erro. Né, e se você vai inovar, você vai errar. E a gente sabe que os servidores têm que estar protegidos, né, de não serem perseguidos por um erro que foi totalmente de boa-fé tentando inovar. Então, a gente está trabalhando muito nisso, num ambiente inovativo, tanto de ter espaço para inovação, mas também de segurança daqueles servidores que estão inovando e saber que eles não serão punidos se aquela inovação não der o resultado esperado, e acho que isso é super importante. Temos trabalhado no uso de poder de compra, a gente está, no momento, fazendo uma estratégia nacional de contratações públicas, percorrendo o Brasil inteiro, para pensar como é que a gente usa contratações públicas para o desenvolvimento produtivo, né, local e nacional. Estamos trabalhando muito com cooperação federativa e participação social, então, fortalecendo essas redes de cooperação federativa e de participação social e pensando também em governança, transparência e integridade, como foi dito aqui também pelos que me antecederam. E aí, só alguns exemplos, foi a maneira como a gente está trabalhando o patrimônio da União, parte do nosso programa imóvel da gente, com fóruns estaduais, onde tem participação social, estadual e municipal, num fórum para discutir a melhor destinação dos imóveis da União em cada estado. A Central de Serviços Compartilhados, que é algo que a gente quer trazer também para uma lei, deputado, a gente trazer para um âmbito legal essa ideia de compartilhamento de serviços que tem uma possibilidade de economia gigantesca de melhora da capacidade de entrega, né, para que a gente tem visto que os ministérios cuja nossa Central de Serviços Compartilhados presta serviço, eles podem focar na política finalística e não ter que se preocupar tanto com a área de suporte, que é uma área que acaba drenando, muitas vezes, energia dos ministérios, sendo que eles poderiam estar focados ali na entrega das políticas públicas. A Comissão Interministerial de Contratações Públicas, que tem essa lógica de como é que a gente avança em melhorar as contratações públicas, não apenas na parte de integridade, de facilitar, mas também de potencializar o desenvolvimento produtivo e tecnológico no Brasil. E a plataforma do Contrata Mais, aqui que eu queria reforçar, deputado Pedro Campos, que foi uma iniciativa lá da Prefeitura de Recife e que a gente nacionalizou, né? A gente começou com a contratação de MEIs, os MEIs poderem prestar serviços qualquer ente da federação, municípios, estados, qualquer órgão e qualquer poder pode aderir ao Contrata Mais. Essa foi uma parceria muito importante nossa com a empresa lá de tecnologia de Recife, aqui também no âmbito do secretário Pojo. Foi uma parceria muito importante que a gente pegou uma solução que tinha sido pensada por uma prefeitura e nacionalizou. E a gente está querendo, várias prefeituras estão trazendo soluções que elas têm para que a gente possa nacionalizar, e acho que essa ideia de parceria é super importante. A gente fez o Inova Estatais, né, que é uma lógica de como é que a gente melhora a capacidade dos nossos estatais também de atuarem, né, e o programa, e aqui eu queria dar um destaque ao Programa Nacional de Gestão e Inovação, que é uma parceria que a gente faz com os estados e também com prefeituras acima de 500 mil habitantes, para levar as nossas soluções do governo federal e também conhecer as soluções deles que possam ser nacionalizadas. Já tivemos adesão de vários estados, de algumas prefeituras, né, e estamos trabalhando muito nisso, e por meio deles a gente leva soluções em todas as áreas de gestão pública para os estados e municípios. E aqui eu queria só dar um destaque para o imóvel da gente. A gente já fez mais de 1.143 destinações nas 4 linhas do nosso programa, né? Na área de habitação de interesse social. E aqui, para as grandes cidades, ter o imóvel da União que possa servir para habitação é uma solução para a gente ter habitação nos centros das capitais, né? A gente tem trabalhado muito em regularização fundiária, isso é uma parceria federativa. Em geral, a regularização fundiária tem que ser feita ou com o município ou com o Estado, para que a gente possa regularizar as pessoas que já moram em áreas da União e poder dar o título de propriedade. Já fizemos muitas entregas na área de políticas públicas para escolas, UPAs, UBS, parques, né? E no de múltiplos usos, que são as grandes áreas da União, muitas vezes antigos aeroportos, antigas estações ferroviárias, que a gente está usando para fazer múltiplas soluções, né, também aí nas nossas cidades. E as nossas propostas de entrega, a nova Lei Geral da Gestão Pública, que é justamente a revisão do Decreto-Lei 200, que está sendo encaminhada para essa comissão de especialistas,
a consolidação dessa ideia de compartilhamento de serviços numa lei, a discussão de patrimônio da União. Até aqui na Câmara, o deputado Isnaldo tem um projeto, no Senado também tem alguns projetos. Estou vendo vários deputados aqui, né? O pessoal do Ceará, estou vendo a bancada do Ceará, a limpeza, com quem a gente tem muita discussão sobre as áreas da União, mais diversos aqui, né? Recentemente, o presidente esteve no Tocantins para a gente fazer uma parceria importantíssima com o Estado, porque lá é um Estado com muita área da União, para que a gente possa fazer essa regularização. E a gente acha que aqui a gente tem uma modernização importante na legislação que pode ajudar a gente trabalhar melhor a utilização do patrimônio da União. E aqui, a deputada Laura Carneiro não está aqui, mas recentemente foi aprovada numa das comissões uma lei, aqui, deputado, eu sei que não vai estar no âmbito do GT, mas eu acho que no âmbito da discussão de reforma administrativa como todo, essa lei tem que ser incorporada como uma modernização, que é para esse nosso sistema eletrônico de contratações, né, que é uma espécie de... que permite muito facilmente fazer contratações, a gente poder expandir ele para outras áreas, como compra de medicamentos, e aí precisa de uma alteração, uma mudança legislativa que já está aqui aprovada na Câmara, que em breve deve ir ao Senado, e a gente possa consolidar isso para que esse sistema possa crescer e facilitar muito a vida na contratação. E aqui, então, queria fechar com essa mensagem, né? O que a gente tem feito no Ministério, a pedido do presidente Lula, desde o dia 1º de janeiro, eu falo 1º de janeiro, porque no dia 1º de janeiro a gente reestruturou os ministérios para dar foco a áreas que eram muito importantes, né? Então, a MP, que foi enviada em 1º de janeiro, já era um primeiro passo dessa transformação do Estado brasileiro, né? E é um Estado a serviço da população, a serviço das pessoas e do desenvolvimento sustentável. E nesse QR Code aqui, tem todas essas medidas que a gente fez, as 38 medidas que eu falei, né? O link para os decretos, leis, normativos que a gente instituiu, e também as propostas que a gente está propondo aí para avançar para frente, não os textos normativos que a gente vai enviar aqui à comissão, mas a lógica delas. Então, mais uma vez, agradeço e parabenizo aí os trabalhos do GT. Muito obrigado. Muito obrigado, ministra.